Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós temos ministrado nesse segundo semestre sobre fé, aprendendo com os milagres de Jesus e falando sobre fé, trazendo isso para a nossa família, para a nossa casa. E eu quero nessa noite que você fique atento ao que Deus quer falar com você. Amém? A gente vai aprender algumas lições de fé com um homem que, na época de Jesus, foi um sinal de fé para aqueles que andavam com Jesus. Mateus 8, quem encontrou, diga achei. Vamos ler a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, meu criado está em casa paralítico e é horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Amém? Os milagres de Jesus e as lições que eles nos ensinam servem para nos fazer crescer. Romanos capítulo 15, versículo 4 vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. João, no seu evangelho, diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não haveria lugares na terra para caber tanta coisa. Mas as lições que ficaram, elas são muito importantes. Essa lição, por exemplo, esse milagre, por exemplo, ele nos traz algumas lições que são muito interessantes. A primeira delas é que existia alguém com um problema. Tem alguém aqui que tem um problema nessa noite? Quem é quem tem um problema? Levanta a mão. Pastor, eu tenho mais que um. Então, esse homem tinha um problema. Mas sabe o que é mais interessante nesse homem? O problema não era com ele. O problema nem sequer era com alguém da família dele. O problema era com alguém que o servia na sua casa. E esse alguém que o servia na sua casa ficou paralítico, não se sabe como, o texto não diz, mas ele estava não somente paralítico, ele estava atormentado por espíritos malignos. Esse homem, ele se interessa por alguém que pouca gente se interessaria, um servo. O servo na época de Jesus, ele não tinha muito valor, ele era um escravo na verdade. O escravo, ele era tratado como um animal por muitos senhores. E o que mais chama atenção nesse homem romano é o coração dele, porque ele é um centurião. O centurião, ele tinha uma posição de privilégio naquela ocasião. Ele era alguém que vivia bem, ele era alguém que tinha muitos privilégios. E esse homem nos ensina uma lição tremenda. Quanto mais Deus te abençoa, quanto mais você é próspero, mais o seu coração tem que estar disposto a se importar com as outras pessoas. E esse homem, ele se importa com alguém que eu e você, se vivêssemos na época, talvez não nos importássemos com essa pessoa. Ele se importa com alguém que praticamente não tem nada para lhe oferecer, porque era muito fácil substituir um escravo naquela época, ainda mais tendo dinheiro. Só que ele resolve interceder por essa pessoa. E ele nos ensina uma lição aqui. Às vezes, o que vai nos fazer viver milagres
não é o problema que a gente está enfrentando. É o problema de alguém que está perto da gente, que Deus vai mostrar para a gente. E que a gente não pode ignorar. Porque quando nós ignoramos, nós perdemos a oportunidade de viver algo extraordinário. E todo mundo que está aqui nesse auditório, todos vocês, olha para essa pessoa bonita que está do teu lado aí. Está vendo essa pessoa? Todo mundo que está aqui é resultado da oração de alguém. Todo mundo que está aqui é resultado da oração de alguém. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém intercedeu por você. Um dia alguém pagou um preço por você. E você está aqui hoje porque alguém um dia insistiu com Deus. Então eu quero incentivar você nessa noite. Se você está orando por alguém, assim como você está aqui hoje, um dia essa pessoa também vai estar aqui sentado, servindo ao Senhor, vivendo para a glória de Deus, honrando a Deus, assim como você está hoje. E qual é o segredo? Assim como alguém um dia insistiu com você, não desista daquelas pessoas por quem você está orando. Insista, porque Deus vai fazer algo extraordinário e Ele vai surpreender, não só você, mas quem está ao seu redor também vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer. Você recebe isso? Por quê? Porque quando nós oramos por alguém, quando nós nos colocamos diante de Deus para interceder por alguém, nós temos a oportunidade dada por Deus de ver a nossa fé ser respondida, de ver a nossa fé ter resposta. Quando eu encontro alguém que foi abençoado por Deus através da minha vida, eu fico muito feliz, porque eu percebo o quanto a fé que Deus me deu, ela pode abençoar outras pessoas. E você está aqui hoje, e você com certeza está orando por alguém, e os motivos às vezes para desistir são muitos. Esse homem foi interceder por alguém que na época dele não tinha valor, era um escravo. Você comprava em qualquer esquina de Jerusalém, qualquer esquina de Cafarnaum, você comprava escravo. Mas esse homem tinha um coração voltado para Deus, apesar de ser um centurião romano, um homem de guerra, um soldado. Ele tinha um coração nobre, ele se importava com as pessoas. E ele se importou com alguém de pouca importância. Alguém que a sociedade da época matava, maltratava, tratava como um animal. E ele então deixa o conforto da sua casa, e a Bíblia diz que ele, como centurião, ele não chega para Jesus como centurião. O centurião romano, ele era uma autoridade da época. Ele não chega para Jesus assim: quero falar com você, eu quero que você ore pelo meu servo. Não. O texto diz, o versículo 5, que ele rogava a Jesus. O que é rogar? Ele chegou com humildade. Ele chegou diante de Jesus, e mesmo sendo um homem de patente, ele chega diante de Jesus e ele olha para Jesus com reverência, com respeito. E ao invés de dar uma ordem a Jesus, porque ele, como autoridade, quero que você entenda isso, que de um ponto de vista natural, a autoridade ali era quem? Era ele ou Jesus? Era ele. Do ponto de vista espiritual, a autoridade era quem? Jesus. Mas Jesus não tinha reconhecimento em Cafarnaum como uma autoridade militar, e ele tinha. E mesmo tendo esse reconhecimento, ele chega diante de Jesus com humildade. Nos ensina uma segunda lição. Qual é? Nós temos que saber chegar diante de Deus da forma correta. Uma das maiores revelações que eu tive na minha caminhada com Deus, e talvez foi uma das que eu tive mais dificuldade de compreender, e isso me perturbou muito, foi perceber que Deus não é movido em nossa direção pelo que estamos sofrendo. A linguagem de Deus para chegar até nós é a fé. Isso quer dizer o quê, pastor? Que Deus vê as pessoas sofrendo e Ele não sente compaixão? Não, Ele até sente. Mas tem um princípio para Ele se mover. O princípio é a fé.
A gente tem vários exemplos bíblicos disso. Um exemplo bíblico do que eu estou falando, a mulher Ciro-fenícia, que tinha uma filha endemoniada. E ela chega para Jesus, ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos ficam tão incomodados, dizem assim: Senhor, você não vai atender ela não? Disse, não vou. Eu não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. Quer dizer, ela tem um problema, ela está sofrendo, mas eu não vou atendê-la. Jesus fez isso, pastor? Está escrito. Só que ela não desistiu, ela continuou gritando. Aí chega uma hora que eu disse: Senhor, só tem que fazer alguma coisa. Só que ela agora não chama mais ele de filho de Davi, porque ela não era judia, ela era Ciro-fenícia. Ela corre até ele, se lança nos pés dele, o adora, diz o texto, e diz assim: Senhor, socorre-me. Eu já tinha feito um milagre. Mas Jesus olha para ela e diz assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele fala: que Jesus duro de coração é esse? Por que não fez logo o milagre na mulher? Não. E aí, depois desse segundo não, eu já ia embora. Você já ia embora. Você disse: não, 2 vezes, 2 não. E o primeiro não, né, foi mais ou menos, né, não falou para ela. Agora esse aí, na frente de todo mundo. Só que chega momentos na nossa vida em que a necessidade é maior que o orgulho. Não é assim? Tem momento na nossa vida que a necessidade é maior que o orgulho. No caso dela, a necessidade era maior que o orgulho. Ela tinha uma filha, ela amava essa filha, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ver essa filha liberta. Quando ele vira as costas, imaginando que o problema está resolvido, né? Ela não vai perturbar mais. Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí ela repete de novo: do seu Senhor. O Senhor querendo ou o Senhor não querendo, o Senhor é meu Senhor, e pronto. E nesse momento ela é atendida. Mas Jesus não diz assim: seja feito como eu quero. Ele diz para ela: mulher, seja feita como tu queres. O que moveu aquele milagre não foi a boa vontade de Jesus. E ele estava errado, pastor? Não. O pior que não. Jesus estava dentro de um tempo e uma dispensação. Naquela época ele não era Jesus de todos, ele era Jesus dos judeus. Quando ele envia os discípulos, ele diz: não entrem, senão na casa daqueles que são ovelhas da casa de Israel. O nosso tempo seria depois da cruz. Mas essa mulher, ela é muito parecida com esse. O que é que os dois têm em comum? Simples. Nenhum dos dois faz parte do povo escolhido de Deus, Israel. Nem ela, nem ele. Nenhum dos dois tem. Essa é a primeira coisa que eles têm em comum. Nenhum dos dois, para ser mais claro, para você entender, nenhum dos dois está dentro da promessa para Israel. Os dois estão fora. Mas os dois nos ensinam uma lição tremenda, ele e ela. Qual é a lição? A fé é a linguagem de Deus. Quando você fala com Deus e você exerce fé, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então está dizendo que o contrário é a verdade. Qual é o contrário? Se você exerce fé, você vai agradar o coração de Deus e Deus vai agir em seu favor. Isso é fato. Primeira semelhança dos dois: nenhum dos dois era do povo de Israel, nenhum dos dois tinha direito às promessas daquela época. Nenhum dos dois conhecia a lei de Moisés e praticava. Então não barganharam com Jesus, foram diretamente na linguagem da fé. E aí, quando Jesus se dirige a esse centurião romano, e não tente entender Jesus, nem o seu comportamento enquanto ele esteve em carne, porque senão você vai ficar maluco. Porque a mulher ele não quis atender. Mas o homem, sabe o que ele disse? Eu vou na tua casa.
Os dois, nenhum dos dois era da casa de Israel. E por que que a mulher... Aí se a gente estivesse lá com a nossa mente maligna e dizer assim, só porque o homem tinha dinheiro, Jesus quis ir lá. E ele disse para Jesus assim, olha, Deus fala, eu vou e vou curar ele. Ele fala, não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Por que que ele disse isso? Porque a casa de um centurião romano naquela época era o lugar das festas mais terríveis que você pode imaginar. Era o lugar das orgias, era o lugar podre. Era um lugar onde se fazia tudo que era permitido e o que não era permitido se fazia na casa de um centurião romano. Quem já assistiu algumas séries como Espartacus, Roma, era aquilo lá que acontecia na casa do centurião romano. E ele olha para ele, e ele olha para Jesus e ele diz assim, eu não sou digno de que esse homem entre na minha casa. Só que esse homem, ele conhece um princípio, é essa parte que eu quero focar nessa noite. Esse homem conhece o princípio e o poder que tem a autoridade. Ele sabe que poder a autoridade tem. Ele é um homem militar, formado no conceito de guerra. E aí ele diz assim, olha, não precisa ir não, basta somente você dizer uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. Quantos têm essa fé aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, porque eu não botei muita fé na fé de vocês não. Quem tem essa fé aqui essa noite? Então estenda a mão em direção à sua casa nessa hora. Estenda a mão, aí sentado onde você está, em direção à sua casa. Pastor, não sei para que lado fica não, então levanta a mão para o alto. Liberamos agora sobre cada casa e cada família uma palavra de libertação em nome de Jesus. Deus, nós enviamos Tua palavra agora sobre cada família representada aqui. Aonde houver cadeias, que elas sejam rompidas em nome de Jesus. Aonde houver grilhões, que eles sejam quebrados em nome de Jesus. E quem crê, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Dá um aplauso a Jesus nessa noite. Uma palavra. Foi assim que Deus começou. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse homem de autoridade, ele entende que a palavra de alguém que tem autoridade, ela é respeitada. Uma das maiores maneiras de Satanás nos enganar é nos fazendo desconhecer a autoridade espiritual que nós temos. Quando nós desconhecemos a autoridade espiritual que nós temos, nós aceitamos algumas coisas de Satanás que nós nunca deveríamos aceitar. Eu não sei se eu contei esse testemunho para vocês aqui, acho que sim. Eu estava ministrando em uma grande igreja uma época, ouça isso, e manifestou-se uma mulher na hora que eu estava pregando. Já peguei a mãozinha do pastor Rogério, né? Fiz assim, lembrei dele. Isso é o discipulado, né? Vai ficando junto. E a mulher se manifestou com o demônio. E eu não sou muito de ficar dando ousadia para o diabo no culto. Mas a mulher se manifestou lá atrás e começou a gritar assim: esse homem é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Tudo que ele está falando aí é mentira. E aí os obreiros iam pegar, eu falei, pode soltar. E deu uma ordem, né? Amarra as mãos no nome de Jesus, vem aqui para frente andando sem fazer bagunça. Aí ela veio, possessa, né? Com os olhos virados, manifestada. Eu disse para ela assim, olha, para aquele demônio, disse assim, olha, quer dizer que eu sou mentiroso? É, e adúltero. Pensa aí numa igreja com mais de 600 pessoas. Só que quando ele falou isso, e só quem estava na frente ouviu. Aí eu disse assim, eu sou o quê? Aí botei o microfone, né? Aí ele repetiu, mentiroso e adúltero. Eu sou adúltero, e você não obedece quem é mentiroso e quem é adúltero. Não obedeço. Então quer dizer que quando eu mandar você embora, você não vai sair. Não vou, você não tem condições de me expulsar. Não tenho. Por que eu não tenho? Porque você está em adultério.
Assim, tá bom, então eu não tenho condições de expulsar. Não, tá bom, vou fazer o seguinte. Aí olhando para a igreja, né, já tinha um monte de gente assim, meu Deus, será que é verdade, né? Tem gente que acredita no que o diabo fala, né? E aí eu falei, olha, se o que você está falando é verdade, você não vai sair. Mas se o que você estiver falando é mentira, eu vou contar de 1 até 3 e vou virar as costas e você vai sair. Eu não vou nem mandar você embora, você vai sair. E aí contei, 1, 2, 3, virei, ela, puf, caiu. Caiu, voltou. Como é seu nome? Ela falou o nome dela. Tá tudo bem? Ah, pastor, o que eu estou fazendo aqui na frente? Você estava possessa, coisa e tal. Ela voltou para o lugar dela, o demônio foi expulso. Só que uma pessoa que não conhece a sua autoridade, uma situação dessa, ela treme na base. Por quê? Primeiro, ela já vai ficar com medo do diabo. Já vai ficar com medo. Quando você desconhece a sua autoridade, você dá um poder para Satanás que ele não tem. Eu estava na minha casa e um rapaz se converteu e ele era Ogã, de uma casa de candomblé. Ele se converteu através da minha vida. E aí o Pai de Santo mandou um recado para mim. Mandou um recado, disse assim, olha, mandou ele lá na minha porta me falar. Eu vim aqui porque pai fulano de tal me mandou aqui, um dos filhos dele, né? E disse que você vai ver o que vai acontecer com você porque você levou fulano para a igreja. Assim foi? Ele falou isso, foi. E ele disse o seguinte, que quer ver se você é esse homem de Deus mesmo. Se você tiver coragem, vai lá sexta-feira. E o que eu fiz? Eu fui. Assim fui. Cheguei lá, tambor, eu fiz questão de chegar na hora da sessão, né? Tambor comendo no centro, uns 5 pessoas rodando. Quando eu entrei, parou. Porque todo mundo conhecia. Quando parou, eu falei, não, pode continuar. E o Pai de Santo estava possesso, né? E o demônio, quando olhou para mim, começou a gritar, seu desgraçado, porque ele gosta de mim, né? Seu miserável, eu vou lhe matar. E eu disse assim, olha, você não vai matar coisa nenhuma. Entrei, expulsei o demônio, não vou contar a história toda não. Expulsei o demônio, foi uma vergonha para eles. O cara não se converteu, mas o menino que era Ogã, hoje é pastor. Então, a sua autoridade espiritual, ela só vai ser manifesta quando você for testado. E você vai ser testado várias vezes na sua família. Se tem um lugar que a sua autoridade espiritual vai ser testada, é na sua casa. Mas na sua autoridade espiritual, na sua casa, ela só vai fluir se você tiver testemunho de vida. Se você não tiver testemunho de vida, a sua família não vai respeitar a sua autoridade espiritual. Porque a família não respeita o que a gente fala, a família respeita a mudança que eles veem na nossa vida. Tem muita gente que diz que usa uma desculpa, diz assim, mas Jesus disse que profeta de honra, de casa, não tem honra. Verdade, Jesus falou isso. Mas quando Jesus morreu, os irmãos dele seguiam a ele e a mãe dele também. No começo do ministério de Jesus, João capítulo 7, versículo 3, diz que nem sequer os irmãos dele acreditavam nele. Mas quando ele morreu, os irmãos estavam lá como discípulos, seguidores, foram seguidores dele depois da sua morte. Isso quer dizer o seguinte, ele foi honrado na sua casa. Quando ele diz isso, ele fala em sua nação, ele não fala no seu reduto familiar. Profeta de casa não tem honra, ele está dizendo o seguinte, no lugar que você nasceu, vai ser difícil as pessoas verem você como alguém de fato que é de Deus. Mas se você tem uma vida de testemunho, uma vida cheia do poder de Deus, isso é inevitável, porque ninguém pode negligenciar o óbvio. Contra fatos não existe argumentos. E a nossa autoridade espiritual, ela precisa ser descoberta. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que crê na autoridade espiritual. A gente perdeu isso como igreja. E nós precisamos voltar a isso, nós precisamos voltar a orar pelos enfermos, nós precisamos voltar a usar a nossa autoridade, a nossa família, porque se você não sabe o que vai acontecer, o inimigo vai reinar lá. Onde é que o diabo consegue prosperar? Aonde não existe alguém com autoridade. E na sua casa eu quero dizer, Deus levantou você, e Deus chamou você como alguém de autoridade, e você vai exercer essa autoridade espiritual, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua casa, você recebe? Então esse homem, ele diz assim a Jesus, olha, envia uma palavra só,
esse homem nos ensina algo muito importante. Quem tem autoridade sabe o poder que a palavra tem. Você tem autoridade? Então você tem que entender que tem um poder na sua palavra. Por isso você não pode ficar abrindo a boca para falar besteira, para falar bobagem, porque a boca fala o que o coração está cheio, e quando eu falo, eu expresso aquilo que eu acredito. Aí ele diz para Jesus assim, Jesus ouvindo isso, né? Eu gosto das expressões, essa expressão aqui é a mesma que Jesus usa lá com aquela mulher de Ciro Fenícia. Jesus ficou admirado, meu irmão, fazer Jesus ficar admirado, o negócio é forte, né? E Jesus ficou admirado com esse homem e diz assim, olha, como é que em Israel, eu pregando direto aqui em Israel, não achei tanta fé assim. Só que tem uma palavra desse homem, que está no versículo 9, ele diz assim, eu sou homem, sujeito à autoridade. Olha só o que ele diz, ele não diz assim, eu sou uma pessoa que tem autoridade. Presta atenção nisso. Ele diz assim, eu sou homem sujeito à autoridade. Ele não usa a sua autoridade como alguém que manda. Ele não diz, eu sou homem que tem autoridade. Ele diz, primeiro eu sou homem sujeito a... O que ele está ensinando para a gente aqui? Que antes de você exercer a autoridade, você precisa estar debaixo da autoridade de alguém. Se você não está debaixo da autoridade de ninguém, Deus não vai respaldar a sua autoridade. Deus só respalda a autoridade legítima. E o que é uma autoridade legítima? Alguém que está em obediência a Deus, que está em obediência à palavra de Deus e que está em obediência às autoridades que Deus constituiu. Se alguém não está debaixo, sujeito à autoridade, essa pessoa não pode exercer a autoridade, porque quando ela for exercer a autoridade, Satanás vai dizer para ela, você é igual a mim, você é rebelde, eu sou rebelde também, eu não vou obedecer a você. Nós somos rebeldes, nós dois estamos no mesmo pacote. Então ele não começa dizendo para Jesus assim, eu sou um homem que tem autoridade. Ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade. E essa sujeição à autoridade, essa palavra sujeição, ela me remete a Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele... O que Tiago está dizendo? Se alguém não se sujeita ao poder de Deus, se alguém não está sujeito à autoridade de Deus, essa pessoa não pode resistir ao diabo. A minha autoridade, ela não é minha, a minha autoridade, ela é herança. Onde é que vem a minha autoridade? Abra sua Bíblia aí em Efésios. Abre aí, Efésios capítulo 1. Esse texto é o tipo de texto que você tem que ter ele grifado na sua Bíblia, e se você puder imprimir ele, botar lá na geladeira e ler todo dia, é o tipo de texto que você precisa ler todo dia, até que você acredite nisso aqui. Efésios capítulo 1, quem encontrou? Quem encontrou, diga amém. Posso ler? Versículo 18. Olha só o que Paulo diz, ele diz, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele está falando de quê? Da nossa herança. Diga para o teu irmão aí, sim, ele está falando da tua herança. Ele está dizendo que você é herdeiro, fala aí, fala com ele com fé, fala assim, ele está dizendo que você tem uma herança. Imagina aí que se você está aqui hoje, de repente, seu telefone toca. Assim, alô, fulano de tal, aqui é o senhor fulano de tal, eu sou procurador da justiça. E você tinha um parente que morreu e ele era milionário. E ele não tinha herdeiro nenhum. E ele deixou você com a herança de 10 milhões. Como é que você se comportaria com a notícia dessa? Como é que você se comportaria com a notícia dessa? Como é que você ia dormir hoje? Você não ia nem dormir. Você ia dizer, meu Deus, 10 milhões? Já ia começar a planejar, né, assim? Já ia começar a sonhar.
Os mais medrosos, ele disse assim, vou logo dar o dízimo para o diabo não levar, né? Isso não é nem mais os mais tementes, é os mais medrosos, né? Só que o que eu estou falando para você é apenas uma suposição, e o que está escrito aqui é uma realidade. A herança que você tem da parte de Deus, ela é muito maior que 10 milhões. A herança espiritual que você recebeu como filho de Deus, te dá o direito de projetar, te dá o direito de sonhar. Deus, eu quero minha família assim, desse jeito, eu quero meu casamento desse jeito, eu quero meus filhos desse jeito. E quando houver oposição, você vai dizer, eu tenho autoridade em nome de Jesus, e por isso eu chamo a existência isso sobre a minha casa, sobre a minha família, porque você tem essa herança, é uma herança sua. Aí ele diz, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Agora ele fala uma palavra-chave aqui. Ele diz, os que cremos. É para todo mundo? É sim. Mas só recebe? É para todo mundo. Mas só recebe quem? Tem alguém que crê aqui essa noite? Segundo a operação da força do seu poder. Aí ele vai dizer assim, que operou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Aqui está o ápice do poder de Deus. Satanás não é onisciente, não é. Ele ouviu Jesus falando, claro, várias vezes, eu vou morrer e vou ressuscitar, vou morrer e vou ressuscitar, mas no fundo o diabo não levava muito a sério isso não acreditava de fato. E aí então Jesus morre. Você conhece a história, não vou entrar em detalhes, eu não sou bom de conjectura. 3 dias se passam, os discípulos, todo mundo dispersa, e ao 3º dia a Bíblia diz que ele ressurge dos mortos. Existe algo que foi escrito, que foi visto, mas existe algo que os olhos não viram. O poder que entrou lá, naquele túmulo, e tocou o corpo morto de Jesus, trazendo ele à vida. Que poder foi esse? O poder do Espírito Santo. Esse poder que venceu a morte na vida de Jesus, mas não venceu qualquer morte, porque a morte de Jesus, ela tinha uma causa. A causa de Jesus, da morte de Jesus foi os nossos pecados. Então eu quero que você pense aí comigo agora, pensa aí. Tem um texto que diz assim no Antigo Testamento, de que se queixa o homem vivente? Queixe dos seus próprios pecados. Como se estivesse dizendo assim, tudo o que acontece na sua vida de ruim, você tem culpa. O seu pecado gerou isso. É como se estivesse dessa forma. Só que todos esses pecados estavam agora sobre uma única pessoa, Jesus. E o poder de Deus destruiu a força do pecado e trouxe Jesus de volta. Aí ele diz que ressuscitou ele dentre os mortos e fez ele assentar à direita do Pai nos céus. Onde é que Jesus está hoje? Assentado à destra do Pai. Agora vem a sua herança. Ele descreve a sua herança, amém? Ele diz assim, muito acima. Muito? Isso aqui é para exagerar mesmo. Muito? De quê? Aí diz, de todo principado, de toda autoridade espiritual, de todo poder, domínio. E aí ele vai dizer assim, e de todo nome que se nomeia ou que existe neste século e nos outros que vão vir. Ou seja, não existia o nome depressão ainda nessa época, mas veio, e o nome de Jesus está acima da depressão. Não existia o nome crack ainda, mas veio, e o nome de Jesus está acima do nome do crack. Não existia o nome cocaína ainda, mas veio, o nome de Jesus está acima da cocaína. O nome de Jesus está acima de todo nome das trevas, de toda a força das trevas, e esse nome Deus te deu como direito de autoridade para você quebrar o poder do inimigo, para você usar, para você se dirigir ao mal e dizer assim, e dizer mesmo, você é vício que está na vida do meu filho, na vida do meu sobrinho, na vida da pessoa que eu amo, você não tem poder diante do nome de Jesus, e eu te ordeno, você está quebrado, você está desfeito na autoridade do nome de Jesus, você precisa usar isso.
Você precisa exercer essa autoridade. Você precisa fazer isso. Para Deus a gente pede, para o diabo a gente ordena, em nome de Jesus. E aqui diz que é todo... Ah, pastor, mas é porque o demônio lá é forte. Meu irmão, não tem demônio forte para o nome de Jesus, não. Não, porque o senhor não sabe. Meu irmão, quem não sabe é você. Aqui está dizendo que é acima de todo principado, potestade, não importa quem seja, o nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: o nome de Jesus é maior que o teu problema. Fala para ele: o nome de Jesus é maior que o problema da tua família. O nome de Jesus é maior que o vício que está na tua casa. O nome de Jesus é maior que aquela enfermidade que entrou, por isso ela vai sair agora em nome de Jesus. O nome de Jesus é maior que aquele problema, que aquela mulher estranha que apareceu no teu casamento. O nome de Jesus é maior. A autoridade desse nome é maior. E nós não podemos perder essa fé. A gente não pode deixar. Olha, eu não tenho eu vou falar uma coisa aqui muito comprometedora, mas eu quero já dizer que eu não tenho nada contra o psicólogo, amém? Mas antigamente os filhos de Deus tinham um problema em orar. Hoje vai para o psicólogo, vai fazer terapia. Nada contra os psicólogos, né? Eles são necessários. Mas eu fico imaginando uma pessoa que exerce fé e vive debaixo de diagnóstico. E o problema, se o psicólogo não for uma pessoa de Deus, de fé, aí piora. Por quê? Porque ele não sabe resolver o teu problema, te entope de remédio. Eles são necessários. Eu tenho discípulos aqui que são psicólogos. Alguns deles se aconselham comigo. Quando a coisa é muito grave, atrás do consultório, assim: pastor, está acontecendo isso, como é que eu faço? Faça assim que vai dar certo. Por quê? Porque tem coisa que é emocional, mas tem coisa que é espiritual. E psicólogo não vai resolver problema espiritual. Nem adianta ficar indo para lá. O que é espiritual se resolve com autoridade espiritual. E se você não entender isso, né, você vai perder seus filhos, você vai perder sua casa. E infelizmente a igreja tem trilhado esse caminho. A gente tem tido uma igreja que acredita mais na mentalidade de Freud do que no que Jesus falou. Isso é absurdo. Um evangelho de autoajuda, um evangelho que amacia seu ego, que não ensina você a vencer de verdade. E quando fala de vitória, fala de uma vitória muito fácil e mentirosa. Ilude você, aí a vitória não chega no tempo que você esperava, você fica deprimido. Ainda bota a culpa em Deus. É porque depois que eu entrei na igreja, minha vida piorou. Não, sua vida já era ruim, por que você veio para a igreja? E muita gente na igreja assim. E quando você assume a linguagem da fé, a primeira coisa, você vai ser maluco para muita gente. A pessoa assim: você é maluco, você é doido. Você é doido. Você é maluco, você está doido? É? Não, não é loucura não. A fé, ela é contrária à razão. Não existe explicação para a fé. Ou você crê, ou você não crê. Milagre não se explica, se recebe. Nem adianta tentar explicar. Como foi que o mar se abriu? Eu não sei, eu sei que abriu. Eu não estava lá, mas eu creio. Eu creio. Como foi que Jesus ressuscitou? Eu não faço a mínima ideia como ele ressuscitou, mas eu creio que ele ressuscitou. Ele nasceu de uma virgem e nasceu, eu acredito. Como foi? Eu sei lá como foi, eu sei que foi. Eu não quero saber, eu creio. Amém? E o maior inimigo da fé, por incrível que pareça, não é a dúvida. O maior inimigo da fé é a lógica. Porque a dúvida é um parâmetro para a fé. Quando eu ouço algo absurdo, eu tenho o direito de duvidar. Agora, permanecer na dúvida já é um erro. Eu tenho que ir para o lado verdadeiro. Mas a lógica, o que é a lógica? É quando você diz assim: não tem como não, porque a lógica... Né, Paulo? É assim, a lógica não permite. A lógica não permite. E verdade, porque a fé não é lógica. A fé é loucura. Vou falar alguns loucos da fé que eu conheci na minha caminhada. Amém? Posso falar? Agora não imite não, porque isso é muito pessoal. Eu acho que Deus tem que falar com você. Porque às vezes a gente conta, né? Uma das maiores malucas da fé que eu conheço está aqui, minha esposa. Cadê? Está ali. Maluca da fé. A mulher nunca tinha me visto na frente dela. Nunca tinha me visto.
Primeiro dia que ela me conhece, ela passeou, irmão, pai, você vai casar comigo. Olhei para ela e falei, está amarrado, em nome de Jesus. Isso nem adianta amarrar, eu sonhei com você, você é meu varão. Fala sério, uma mulher dessa é normal? Quando ela saiu, eu virei para o amigo que estava comigo e falei, essa mulher tem problema aí. Viu? Mulher oferecida é essa, eu nem conheço ela, já vem dizendo que eu vou ser... Olha eu aqui hoje, casado, 20 e poucos anos de casado. Não gostava dela não. Gostava não. Gostava de outra pessoa. Mas ela disse, não, você é meu e pronto. E eu vou orar porque Deus vai mudar seu coração. E mudou. Hoje eu sou apaixonado, arriado, 4 pneus de step. É uma das malucas que eu conheço. É louca. Essa daí é louca. Mas eu conheci, né? Eu estava ouvindo o Jamilton me contando, uma amiga nossa, aqui da Lírio dos Vales, lá de... Não é ligada a Lírio dos Vales, Costa Azul, lá da apóstola Miriam. A mulher chegava na igreja e não deixava ninguém sentar na cadeira do lado dela. E assim, não, aqui é a cadeira do meu marido. Cadeira de quem? Do meu marido. Mas cadê ele? Não, ele não vem ainda não, mas ele vai vir. Levou quantos anos fazendo isso? Uns 6 ou 7 anos. Hoje os dois são pastores. Amém? Chegava, deixava a cadeira reservada. Não pratique isso não, porque a gente tem pouca cadeira, tá? Mas deixava lá. Eu conheci outra no Rio de Janeiro, que ela saía para ir para o culto, passava a roupa do marido, colocava lá em cima da mesa, colocava o bilhetinho e dizia assim, estou te esperando na igreja. Fez isso quase 10 anos. Um dia ele vestiu a roupa, entrou e entregou a vida para Jesus. Eu tive o privilégio de acontecer isso no seminário de decisão que eu estava fazendo na igreja deles. Então a fé, ela é coisa de louco. A fé não é para qualquer um. Eu quero te dar um conselho agora. Só para os malucos. Amém? Você vai fazer um álbum de fotografia da sua família. E vai colocar assim, ó, presta atenção, você vai pegar a foto de todo mundo da sua casa. E vai colocar lá assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E você vai colocar lá na cabeça deles, assim escrito, o que você espera que eles sejam em Deus. Meu filho vai ser pastor, então você vai colocar assim, fulano vai ser pastor. Você, quem tem fé para fazer isso? Vai fazer? Vai botar lá e vai começar a chamar a existência. Acordou de manhã, bota a mão lá e diz assim, Senhor, eu creio nessa realidade espiritual aqui. Irmãos, o que eu estou mandando você fazer, Deus fez com Abraão. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Aí tinha uma hora que Abraão dava uma desanimada, estava lá dentro da tenda, né? Abatido. Aí Deus disse assim, Abraão, eu sou teu Deus, teu galardão, sai da tua tenda. Aí ele saía, olha as estrelas do céu. O que Deus está falando com ele? Visualize o que você quer. Está vendo as estrelas do céu, Abraão? Conta aí se você pode. Tem como não, Deus. Assim será a tua descendência. Deus fez um álbum de fotografia, só que no lugar de gente ele colocou o quê? Estrelas. Assim vai ser a tua descendência, Abraão. Abraão, você não vai ver só não, pega aí, pega areia. Ele pegava areia no deserto, né? Consegue contar os grãos? Não, assim será a tua descendência. Eu quero decretar que na sua casa vai haver um mover de arrependimento, de salvação, de mudança, de transformação. E Deus vai fazer isso através de quê, pastor? Através da sua fé. Através da sua fé. Através da sua fé. Então, nós precisamos voltar a ser loucos. De verdade, aqueles malucos que ninguém entende. Coisa que ninguém entende é a fé, irmão. Não procure explicação para a fé. Você não vai encontrar. Então é preciso acreditar. E esse soldado romano, centurião, ele disse assim, eu sou homem sujeito à autoridade. Quero encerrar falando isso. Aí depois ele diz, eu tenho soldados sob o meu comando. Aí agora, depois que ele disse que ele é sujeito à autoridade, ele diz que ele também tem autoridade. Ele diz, eu tenho soldados sob o meu comando. E eu digo a eles, vai, e ele vai. E eu digo, vem, eu tenho uma notícia para dar para você essa noite. Boa. Você também tem soldados sob o seu comando.
Sabe como é que a Bíblia chama eles? Anjos. Onde é que está escrito isso, pastor? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim, abre aí para a gente ler Hebreus 1, 14. Você tem soldados à sua disposição, amém? Hebreus 1, 14. Vamos ler do 13, né? Mas a qual dos seus anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que ponha o teu inimigo por estrado dos teus pés? Falando que Jesus tem autoridade sobre os anjos, amém? Aí ele faz uma pergunta sobre os anjos, diz assim, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores? Eles são o quê? Agora olha o que diz o restante, depois da vírgula aí. Enviados para servir a toda a terra. Amém? Amém nada. Não é enviado para servir a todo mundo. Enviado para servir a favor dos que hão de herdar. Tem alguém aqui que é herdeiro de salvação? Então diga para o seu irmão assim, essa palavra é para você, meu querido. Tome posse dessa palavra nessa noite. Amém? Você tem soldados sob o seu comando. Fala de novo assim, com cara de profeta para esse irmão, assim, você tem soldados sob o seu comando. Só que esses soldados espirituais, os anjos, eles não obedecem qualquer coisa. O Salmo 103, abre aí Salmo 103, volta um pouquinho lá no Antigo Testamento, Salmo 103. Salmos capítulo 103, versículo 20, diz assim, bendizei ao Senhor, vós, quem? Anjos seus. Algumas versões dizem assim, magníficos em poder. A minha versão diz, poderosos em força. Que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua... O que eles obedecem na minha boca? A palavra de Deus. Amém? Por isso eu preciso conhecer a palavra. E aí, quando eu conheço a palavra, que eu libero a palavra, eles obedecem. E tem uma palavra sobre a tua casa, se você crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então já tem palavra para você orar pela salvação da tua família, amém? Por que eles existem, os anjos? Porque nós, seres humanos, nós somos limitados ao tempo e ao espaço. A gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes acontece alguma coisa com um familiar nosso, a gente queria muito estar lá perto, para dar um abraço, para apertar a mão, né? A gente não pode. Às vezes tem recurso e não tem tempo. Às vezes tem tempo e não tem recurso. Às vezes não tem nenhum dos dois. Mas você tem soldados à sua disposição, que você pode orar e dizer assim, Senhor, envia os teus anjos ali naquele lugar. Em milésimos de segundos, eles entram em presídios, hospitais, lugares que você jamais pisaria, eles entram e eles fazem um arraso. Arrebenta com o reino das trevas. E Deus quer fazer isso essa noite. Deus quer guerrear em seu favor nessa noite. Você crê nisso? Então vem aqui para frente. Vem aqui para frente.